Imagine viver num tempo em que a verdade era calada, a fé ridicularizada e os altares de Deus estavam cobertos pelo pó da idolatria. Imagine levantar-se sozinho contra um império de mentiras, enfrentar um rei corrupto, desafiar uma multidão de falsos profetas e ainda ter que lidar com os próprios medos. Parece roteiro de filme? Não é. É Bíblia e é real. Essa é a história do profeta Elias, um dos personagens mais intensos, misteriosos e impactantes das Escrituras. E hoje você vai mergulhar nessa jornada como nunca antes. Prepare-se, porque essa história vai mexer com sua fé, sua coragem e sua esperança. Mas atenção, este vídeo não é apenas sobre um homem que fez fogo cair do céu. É sobre o que acontece depois do milagre. É sobre como a alma se comporta quando o corpo vence, mas o coração desaba. É sobre o Deus que levanta, que restaura, que sussurra no silêncio e que prepara carruagens de glória para aqueles que não desistem. Você já se sentiu como Elias? Já venceu por fora e quebrou por dentro? Já teve fé para enfrentar o mundo e dias depois pediu para sumir? Se sim, esse vídeo é para você. Porque Elias somos todos nós quando a batalha é maior do que esperávamos. Então já escreve aí nos comentários: quero o fogo de Elias, mas também a brisa que cura. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E se você ama histórias bíblicas contadas com profundidade, verdade e emoção, já se inscreve agora no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que está precisando de esperança. Porque o que você vai ouvir aqui pode mudar sua forma de ver a fé. E não esquece, esse vídeo faz parte de uma série sobre grandes personagens da Bíblia. Ao final, vou te indicar outros episódios para você continuar nessa jornada. Quem ousaria levantar-se diante de um rei que havia mergulhado todo um povo na idolatria e ainda mais desafiar a rainha mais temida da história de Israel, Jezabel? É aqui que a jornada de Elias explode como um trovão nos céus da narrativa. E bíblica, sem grandes introduções ou linhagens detalhadas, Elias surge abruptamente em 1 Reis 17 como um trovão no silêncio. Uma figura que de imediato profetiza algo radical. 3 anos e meio sem chuva. Um juízo divino declarado contra Israel. Um tempo de seca física, mas também espiritual. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a origem de Elias, e talvez seja de propósito, porque seu surgimento é como o de um cometa, veloz, cortante, impossível de ignorar. A atmosfera de Israel naquela época estava carregada. O povo já não ouvia mais a voz do Senhor. As promessas de Deus pareciam esquecidas. Os altares estavam em ruínas e o trono estava ocupado por Acabe, um rei dominado pela esposa perversa, Jezabel, que introduzira cultos pagãos, profetas de Baal e rituais de Azerá. Era um tempo sombrio, de escuridão espiritual, e é nesse cenário que Elias aparece como uma tocha viva. Um homem de fé que carregava consigo a verdade. Mas como alguém tão simples teria coragem de se levantar contra um sistema inteiro? Como ousar declarar guerra contra os deuses da moda, as mentiras institucionalizadas e os profetas pagos pela corte? Após o decreto da seca, Elias se retira, guiado pelo Espírito Santo para o deserto, sustentado milagrosamente por corvos, depois por uma viúva em Sarepta.
A narrativa é recheada de fé e esperança, mostrando que mesmo em tempos de escassez, o amor de Deus não abandona os seus. O que parecia castigo era cuidado. O que parecia ausência era presença velada. A salvação vinha nos detalhes. Farinha que não acabava, azeite que não secava, oração que ressuscitava. Sim, porque Elias ora e o filho da viúva volta à vida. A fé transforma a tragédia em testemunho, e isso nos prepara para o momento decisivo da sua jornada, o confronto no Monte Carmelo. O clímax da tensão se dá quando Elias retorna com autoridade. Ele desafia Acabe diretamente, mas mais do que isso, ele propõe um embate, um duelo espiritual, uma cena cinematográfica e poderosa. 450 profetas de Baal contra um único profeta do Senhor. Monte Carmelo vira palco do céu. Elias levanta a voz e convoca o povo. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Essa pergunta ecoa até hoje em cada coração dividido. É aqui que o roteirista divino nos ensina que fé verdadeira é decisão, é posicionamento, é coragem em meio à pressão. O desafio é simples. Cada lado deve preparar um sacrifício. O Deus que responder com fogo será reconhecido como o verdadeiro. Os profetas de Baal clamam desde a manhã até o entardecer. Gritam, dançam, se cortam, mas o silêncio é ensurdecedor. Nenhuma resposta, nenhuma faísca, nenhum sinal. Porque o falso nunca responde, porque os ídolos são mudos. E então Elias toma a cena. Reconstrói o altar do Senhor com 12 pedras, símbolo das tribos de Israel. Manda derramar água sobre o sacrifício 3 vezes. Tudo parece contra ele. Mas o improvável é o ambiente preferido de Deus. Na oração mais curta e poderosa das Escrituras, Elias clama: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje se saiba que Tu és Deus em Israel. E o céu se abre. O fogo desce com violência e consome o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água do rego ao redor. O povo cai de rosto em terra. Não há mais dúvidas. O Deus de Elias é o Deus verdadeiro. O que havia começado com seca, agora termina com fogo. E o fogo traz purificação, revela a glória e reacende a esperança. Elias, sozinho, vencera um exército inteiro de falsos profetas, mas não pelo braço, e sim pela fé. O impacto foi imediato. O povo se voltou ao Senhor. Os profetas de Baal foram eliminados. Mas mais do que um milagre público, aquele episódio revelou um princípio eterno. Deus honra os que têm coragem de manter-se fiéis, mesmo quando tudo parece estar contra. Oração sincera, fé inabalável, posicionamento firme. Elias nos ensina que ser profeta não é ser perfeito, mas ser inteiro. É viver pela verdade, ainda que custe tudo. E essa lição ecoa até hoje, quando tantos vivem divididos, buscando salvação em promessas vazias e tentando misturar luz com trevas. Mas espere. Você acha que a jornada de Elias termina com glória? Se prepare, porque mesmo depois de fazer fogo descer do céu, mesmo depois de restaurar a fé de um povo inteiro, ele vai cair. E vai cair feio, vai sentir medo, vai fugir, vai pedir para morrer. Como isso é possível? Como alguém que viu o fogo do céu pode querer desistir dias depois? Essa é a próxima curva da história. E talvez seja nela que você mais vai
se enxergar, porque é nesse deserto e não no Carmelo que o coração de Elias será moldado, e talvez o seu também. Como pode alguém que viu o céu se abrir e o fogo descer sentir medo da terra? Como pode um profeta que enfrentou centenas de inimigos tremer diante de uma só mulher? E ainda mais, como pode o mesmo Elias, que ouvira o clamor de Deus cair em silêncio no deserto, pedindo para morrer? Esse é o tipo de reviravolta que não se explica com lógica, mas se sente na pele, porque a Bíblia não esconde as rachaduras dos seus heróis. E isso nos revela algo profundo. Até os mais fortes desmoronam quando a alma se cansa. Jezabel ouviu sobre o que Elias fez no Monte Carmelo e jurou matá-lo. E foi essa ameaça que o fez correr, não a espada, mas a exaustão emocional acumulada. Elias fugiu, deixou tudo para trás. Saiu de cena como se quisesse desaparecer do roteiro. E aqui, o Espírito Santo nos mostra algo profundo sobre o peso da missão. Porque o maior inimigo do profeta não era Jezabel, era o esgotamento interno, o cansaço da alma que ninguém vê. Elias caminha pelo deserto e, ao chegar debaixo de um zimbro, clama: "Já basta, Senhor. Tira a minha vida." Essa não é uma frase qualquer. É o grito sufocado de quem carregou peso demais. E quem nunca se sentiu assim? A Bíblia, com sua honestidade brutal, nos mostra um homem de Deus à beira de um colapso. Porque sim, mesmo quem tem fé, cansa. Mas o que acontece a seguir é uma das cenas mais ternas das Escrituras. Elias dorme, e enquanto ele dorme, um anjo se aproxima. Toca nele com cuidado, não para corrigi-lo, não para acusá-lo, mas para alimentá-lo. Levanta-te e come. O amor de Deus se revela não no estrondo, mas no cuidado. Um pão sobre brasas, uma botija de água, e o toque suave do céu sobre um profeta quebrado. Há algo profundamente esperançoso nesse momento. Deus não descarta os cansados. Ele os sustenta. Ele não exige desempenho, ele oferece descanso. Em meio à oração da morte, Deus responde com o pão da vida. Elias come, mas volta a dormir. E de novo o anjo o toca, como quem entende que a cura é um processo. Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ah, como isso nos fala! Deus não interrompe a caminhada do profeta. Ele o prepara para continuar. O pão não era só alimento, era força para uma jornada mais profunda. Elias caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo lugar onde Moisés encontrara Deus. Lugar de revelação, lugar de recomeço. E nesse detalhe, vemos um padrão. Quando a alma está ferida, Deus nos leva de volta à origem. E ali na caverna Deus pergunta: "O que fazes aqui, Elias?" Não é uma pergunta de geografia, é uma pergunta de identidade. O que aconteceu com você, profeta do fogo? Elias responde com dor: "Tenho sido zeloso, mas estou só. Só eu fiquei, e querem tirar minha vida." É o desabafo de quem lutou e não viu resultado. De quem orou, mas viu os altares ruírem de novo. De quem venceu uma batalha, mas não mudou a guerra. E quantos hoje se sentem assim? Servindo, mas esgotados. Crendo, mas feridos. Vivos, mas desejando sumir. Então Deus diz a Elias para sair da caverna e ficar diante dele. E vem um vento forte, tão forte que fende os montes. Mas Deus não está no vento. Depois, um terremoto, mas Deus também não está ali.
Em seguida, fogo. Mas ainda assim, Deus não estava no fogo. E então, uma brisa suave, um sussurro, uma voz mansa, e Elias cobre o rosto. Porque ali, naquele silêncio que quase ninguém nota, Deus fala. Ele não grita, ele não força, ele sussurra. Porque quando a alma está ferida, o céu fala baixinho. O Espírito Santo é como uma brisa que entra pelas frestas da alma e restaura. Sem fazer alarde, Elias, ainda em silêncio, ouve o que ninguém esperava. Deus não terminou com ele. Muito pelo contrário, há mais missões, há mais unções, há mais discípulos. O Senhor revela que Elias não está só. 7.000 em Israel não se curvaram a Baal. Ou seja, o profeta se sentia sozinho, mas nunca esteve. Deus sempre guarda um remanescente. Deus sempre tem os seus. E talvez essa seja a mensagem mais poderosa para quem hoje assiste. Você não está só. Pode parecer que sim, mas há um exército invisível caminhando com você. Fé é andar, mesmo quando parece que ninguém mais está ao lado. A missão de Elias não termina na caverna. Deus o envia a ungir novos reis e a chamar Eliseu, o jovem que seria seu sucessor. Elias sai de lá renovado, não com fogo, mas com direção. E essa é a diferença entre quem cai e quem recomeça. O cansaço não o paralisou. A dor não foi o fim, porque Deus não vê nossos momentos de fraqueza como desistência, mas como parte da caminhada. E se você se sente no deserto, querendo parar, ouça essa brisa. O mesmo Deus que restaurou Elias está te vendo. E talvez esteja prestes a te levantar. E aqui se forma uma ponte linda entre dois momentos extremos. O Monte Carmelo, onde o céu respondeu com fogo, e o Monte Horeb, onde o céu respondeu com silêncio. Ambos são válidos, ambos são sagrados. Há tempos em que Deus age com estrondo, mas há outros em que ele age no sussurro, e ambos são respostas. Ambos são amor de Deus. A fé não é medida pelos trovões que ouvimos, mas pela capacidade de ouvir a brisa, mesmo quando tudo parece desabar. Elias aprendeu isso, e talvez agora seja sua vez de aprender também. O tempo passa, e o profeta do fogo envelhece. Mas diferente de muitos que terminam sua jornada em silêncio ou esquecimento, Elias recebe uma despedida épica, uma das mais marcantes de toda a Bíblia. Uma carruagem de fogo, puxada por cavalos flamejantes, vem do céu para buscá-lo. É impossível não se arrepiar ao imaginar essa cena, mas antes desse momento grandioso, há um último capítulo silencioso, a formação de Eliseu. Porque antes de ser levado, Elias precisava deixar um legado. E esse legado não era uma herança material, mas espiritual. O Espírito Santo queria continuidade. E Elias, agora mais maduro, entendia que a fé que termina em si mesma é como fogo que se apaga no escuro. Elias e Eliseu caminham juntos. Passam por Gilgal, Betel, Jericó e finalmente chegam ao Jordão. Cada cidade tem um peso simbólico. Gilgal era o lugar da renovação do pacto. Betel, da presença de Deus. Jericó, da vitória pela fé. E o Jordão, da travessia, da separação entre o velho e o novo. Ao longo do caminho, Elias insiste para que Eliseu fique. Mas o jovem profeta se recusa. Não te deixarei. É nesse detalhe que percebemos a força do discipulado.
Eliseu não queria apenas ver milagres, ele queria a essência. Ele desejava o espírito que estava sobre Elias. E essa sede é o que move o verdadeiro chamado. Chegam ao Jordão. Elias toma o manto, enrola-o e fere as águas que se dividem. É impossível não lembrar de Moisés e o Mar Vermelho, ou de Josué e o mesmo Jordão. A Bíblia é cheia de ecos sagrados. E o ato de Elias mostra que ele carrega o mesmo poder que os grandes líderes do passado. Ambos atravessam a seco. E ali, do outro lado, longe dos olhos dos curiosos, Elias pergunta a Eliseu: "Pede-me o que queres que eu te faça." E Eliseu responde sem hesitar: "Quero porção dobrada do teu espírito." Uma resposta ousada, profunda. Eliseu não queria reconhecimento, queria unção, queria servir melhor, queria continuar a missão, queria que a fé não morresse com Elias. Elias então diz: "Dura coisa pediste, mas deixa uma condição. Se me vires quando for tomado de ti, assim será." Isso não é sobre olhos físicos, é sobre foco espiritual. Eliseu teria que estar atento, conectado, alinhado. E assim continuam caminhando. E de repente, acontece. O céu se abre. Uma carruagem de fogo, puxada por cavalos flamejantes, desce com estrondo. É um momento de glória, luz e espanto. Elias é arrebatado em redemoinho. E Eliseu vê, ele vê e grita: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." A figura do mentor desaparece no céu, mas o manto cai. O manto representa o chamado, a transferência, a herança espiritual. Eliseu o toma, e agora é sua vez de voltar. Mas antes, ele para diante do mesmo Jordão e pergunta em voz alta: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" E fere as águas, e elas se abrem de novo. Não há mais dúvida, a unção agora está sobre ele. O Espírito Santo que agia com Elias, agora age com Eliseu, porque o chamado de Deus não morre com os homens. O céu continua levantando vozes, mesmo quando profetas se vão. A Bíblia nos ensina que o fogo do céu não termina numa geração. A cena do arrebatamento de Elias é única nas Escrituras. Só Enoque, antes dele, havia sido levado sem ver a morte. E isso nos fala sobre um Deus que honra seus servos até o fim. Elias não teve túmulo, não teve sepultura. Sua partida foi um testemunho de que há algo além da morte, um prenúncio da eternidade. Uma promessa de salvação que vai além do corpo. A fé que ele carregava não era apenas para esse mundo, era celestial. E mais tarde, no Novo Testamento, veremos esse mesmo Elias aparecer ao lado de Moisés no Monte da Transfiguração com Jesus. Ele nunca deixou de ser parte da história da salvação, mas não podemos ignorar o símbolo que essa cena carrega. Elias foi um profeta de confrontos, de milagres, de fugas, de lutas internas. E mesmo assim, Deus o levou de maneira gloriosa. Isso nos ensina que o fim da nossa caminhada não é determinado pelos nossos altos e baixos, mas pela fidelidade de Deus. O amor de Deus é maior que nossas crises. Ele não nos julga pelo último erro, mas pela entrega do coração. E é por isso que a vida de Elias inspira até hoje, porque ela não é uma linha reta. É uma jornada cheia de curvas, quedas, recomeços e milagres. O legado de Elias não está apenas em Eliseu. Está em cada um que escolhe ser fiel quando o mundo se curva a Baal.
está em cada voz que se levanta quando o silêncio é mais confortável. Está em cada oração feita no deserto, em cada lágrima de cansaço, em cada brisa sussurrada na caverna. A vida de Elias nos mostra que fé não é ausência de lutas, é permanecer mesmo nelas, e que no fim há uma carruagem de glória, esperando por aqueles que não desistem, aqueles que seguem, aqueles que creem no amor de Deus, no poder da oração e nas promessas eternas da Bíblia. E você? Qual será o seu legado? O que você vai deixar para a próxima geração? Porque a história de Elias ainda fala, ainda desafia, ainda inspira. E se você está ouvindo até aqui, é porque há um chamado sobre sua vida também. Talvez não venha uma carruagem de fogo te buscar, mas certamente há um manto de fé sendo deixado ao seu lado. Resta saber se você vai pegá-lo, porque a jornada não termina com Elias, ela continua. Em cada um de nós que decide andar com Jesus, ouvir o Espírito Santo e manter viva a chama do céu. E agora que a jornada de Elias foi contada, o que você vai fazer com isso? Vai apenas admirar de longe a coragem de um profeta que enfrentou reis e tempestades, ou vai deixar que essa história sacuda a poeira da sua fé? Porque Elias não foi apenas um herói de tempos antigos. Ele é um espelho, um aviso, um chamado. Ele nos mostra que ter fé não significa nunca temer, mas escolher continuar mesmo com medo. Ele nos mostra que a oração ainda move o céu, que o Espírito Santo ainda fala, às vezes em fogo, às vezes em brisa, e que Deus ainda honra os que se mantêm fiéis em meio ao caos. Talvez você esteja no Monte Carmelo da vida, sentindo-se vitorioso, ou talvez esteja no deserto pedindo para desistir. Talvez esteja na caverna, esperando por um sussurro. Não importa onde você está, o Deus de Elias ainda é o seu Deus. O mesmo Jesus que esteve com Elias em glória no Monte da Transfiguração é o mesmo que hoje está ao seu lado, pronto para restaurar sua esperança, reacender seu coração e renovar suas forças. Porque as promessas de Deus não são palavras jogadas ao vento, são âncoras firmes em tempos de tempestade. E o amor de Deus, esse nunca falha. Então eu te pergunto, qual parte da história de Elias mais tocou você? Qual cena ainda está vibrando aí dentro da sua alma? Compartilha comigo nos comentários. Me conta em que momento da sua vida você mais se sentiu como ele. Sua experiência pode fortalecer outra pessoa. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Porque neste canal, cada vídeo é feito com oração, propósito e compromisso com a palavra. Ativa também o sininho, para você não perder nenhum novo episódio dessa jornada de fé. Aqui, cada história bíblica vira um reencontro com a voz do céu. E se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem. Talvez alguém cansado, alguém em silêncio, alguém esperando por uma brisa. Às vezes, o que salva uma alma é uma palavra na hora certa. E você pode ser o canal disso. Não subestime o poder de um clique, porque o Espírito Santo se move até em coisas simples, como pão e água no deserto, como uma frase num vídeo, como um manto que cai ao chão. Para terminar, eu quero deixar com você uma promessa que nos liga a Elias, a Eliseu e a todos os que andam pela fé. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Isaías, capítulo 40, versículo 31. Você não está só. O Deus de Elias é o seu Deus. E o fogo que desceu do céu ainda pode acender dentro de você. Até o próximo vídeo.